Acho que era isso. Vamos ouvir a palavra com o nosso presbítero Felipe. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que bom que nós viemos. Que bom que nós estamos aqui para poder ter uma abertura abençoada, louvores que nos levam a adorar o único e verdadeiro Deus, digno de toda a honra e de todo louvor, de pronunciar nos 3 louvores que nós queremos adorá-lo, simplesmente te adorar. Nos ajuntamos hoje aqui simplesmente para te adorar. E como é gostoso poder dizer isso em meio a tantas coisas que têm acontecido no mundo. Saber que eu e você temos um refúgio, um lugar especial, para poder dizer: vem, Senhor, e me resgata, todos os dias, só para te adorar. Quero ser, oh meu Pai, teu bom perfume, teu jardim particular. Se eu e você não entendemos o privilégio que nós temos de poder estar aqui e dizer isso ao Senhor, significa que nós precisamos adentrar um pouco mais essas águas do conhecimento de Deus. Porque o inferno e tudo e todas as coisas contrárias à sã doutrina tem por finalidade impedir com que eu e você repitamos essa frase, essa certeza todos os dias na minha e na tua vida. Então, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé e abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. E depois vamos para Romanos 12, 1 e 2. 2 Coríntios 11, diz assim a palavra do Senhor: tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós com o zelo de... Será que você pode repetir comigo novamente esse trecho? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Agora Romanos, capítulo 12, texto muito conhecido. 1 e 2, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por este momento em que a tua palavra será ministrada, Senhor. Que não haja nenhum tipo de interferência e que o Senhor tenha liberdade de falar ao povo que o Senhor trouxe para cá em amor. Nos deu a oportunidade, o privilégio de entoar louvores. Agora queremos ouvir aquilo, Senhor, que é necessário para a continuidade da transformação da nossa vida. E só há uma forma de ser transformado, Senhor, através da tua palavra, do relacionamento contigo, estando enxertado na tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. A palavra de hoje é uma palavra que eu tenho pensado nela há algum tempo, desde quando o pastor Wagner ministrou algumas semanas atrás, falando sobre a parábola do semeador.
E essa palavra ficou no meu coração, a ponto de fazer com que eu todos os dias pense nela. E o mais tremendo de tudo isso é começar a enxergar minha vida nela. Por quê? Porque todos os dias nós levantamos e somos bombardeados por tantas coisas para perdermos o foco de Cristo, para perdermos a alegria da salvação, para de forma sutil e suave deixarmos o nosso primeiro amor, a entender e a pensar talvez que este momento não seja tão importante assim, que talvez eu consiga e até deva fazer isso em outro momento, talvez dentro do conforto da minha casa. Talvez eu comece a questionar coisas que para a Bíblia e para a caminhada cristã é extremamente importante. Viver em comunhão é importante. O ajuntamento de pessoas, todos diferentes, entoando louvores a Deus, é importante. Para Deus, não para mim. Porque todas as vezes que eu chego à casa do Senhor, eu estou dizendo que eu escolhi estar na presença de Deus, mais uma vez. Quando nós olhamos o texto de 2 Coríntios, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: tomara que me suportais um pouco mais na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós. E zeloso no quê? No pregar da palavra. Porque, como foi dito aqui, o único que pode transformar a minha e a tua vida é a palavra de Deus. Palavra essa que um dia, se trouxermos à memória, ouvimos pela primeira vez, não pela primeira vez talvez de alguém falando, mas a primeira vez que ela fez algo diferente dentro de mim. Eu posso ter ouvido a palavra dezenas de vezes, mas houve um dia em que essa palavra fez algo diferente no meu coração. O que ela fez? Ela mudou o meu entendimento. E esse zelo é o zelo da pregação da palavra, é o zelo que consome, é o zelo que faz com que todos aqueles que se colocam, ainda que pequenos e falhos, como instrumento para trazer a palavra, temam e tremam diante de Deus. Porque é essa palavra que transforma, é essa palavra que muda relacionamentos, é essa palavra que resgata filhos, é essa palavra que abre a madre, é essa palavra que faz o milagre, é esta palavra que nos apresenta o Salvador, e nos mostra o caminho, nos mostra a vida, e revela a verdade. É esta palavra, em que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Corinto, que estou zeloso de vós com zelo de Deus. Todas as vezes em que a palavra é ministrada, é Deus falando comigo e com você. Então por isso que estar com os ouvidos atentos, estar com o coração atento, estar com a mente atenta é tão importante, para que nós não saiamos desse lugar deixando para trás o que é de mais precioso, que é o que foi ensinado e ministrado para a transformação das nossas vidas. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Porque vos tenho preparado. Eu e você estamos sendo preparados para nos encontrarmos com o noivo. Um noivo que tem expectativa em nós, em encontrar a igreja, diz aqui a palavra, uma virgem pura. Os puros de coração verão a Deus. E nesse meio tempo estamos inseridos no mundo que tenta roubar a nossa visão todas as vezes que estamos caminhando para um casamento com Jesus Cristo. Estou zeloso de vós. Esse lugar é um lugar de zelo. Estar aqui é uma batalha. Estar aqui todas as vezes é uma luta. Estar aqui é vencer muitas vezes tudo aquilo que
foi preparado para eu não entoar o que eu entoei, para não ouvir o que eu estou ouvindo. Por quê? Porque eu e você estamos sendo preparados para encontrar com o noivo. E aí então essa preparação, ela vai acontecendo. E eu gostava muito, como eu gostava de quando eu trabalhava, quando eu tinha a oportunidade, junto com o diaconato, de ficar na porta. Eu gostava demais de ficar na porta. Por quê? Porque assim, você via as pessoas entrando pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você abraça, senta aqui, cuida. Tem algum visitante aqui a primeira vez? Então tá bom. A gente vai lá e acolhe. E aí volta a segunda vez, e a terceira. E depois de 3, 4 meses, a pessoa que entrava nesse lugar era totalmente diferente da pessoa que entrou a primeira vez. Aí você olha e fala assim, gente, que transformação, entrou de um jeito, tinha gente que entrava aqui destruído. E era abraçado pelo zelo de Deus. Era abraçado por um amor que nunca teve contato. Era abraçado por um perdão que precisava ser recebido. É entregue uma nova vida. É escrita uma nova história. É enxertado numa nova família. E alguns dias depois tudo muda. A começar pelo brilho dos olhos. Pelo bom perfume. Porque o que antes era cheiro de morte para a morte, agora passou a ser cheiro de vida para a vida. Porque o autor da vida agora habita dentro dele. Comigo e com você foi da mesma forma. Talvez alguns aqui tenham crescido num lar cristão, louvado seja Deus. Mas para quem não cresceu, algum dia estava faltando ar, estava sem fôlego, não sabia o que fazer. E um dia eu fui abraçado por esse amor que transformou a minha e a tua vida. Esse zelo de Deus, esta palavra bendita, essa palavra que transforma, caiu no meu e no teu coração, mudando o meu e o teu entendimento. E aí nós vamos caminhando, vamos deixando para trás aquilo que desagrada a Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E a palavra vai ensinando, faça isso, não faça isso. E entendamos uma coisa, o maior desafio que eu e você temos todos os dias é sermos obedientes. Nós somos convidados todos os dias a sermos desobedientes. E essa palavra vai transformando, e agora, essa transformação, ela começa a ser refletida, não só num momento em que minha vida foi transformada, mas também na forma com que eu entrego o meu melhor ao Senhor. Essa transformação pelo zelo e pelo zelo de Deus, agora me leva a entender que eu faço parte do corpo e sou convidado ao culto. A um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz agora à igreja, diz agora aos romanos, rogo-vos, pois, aqueles mesmos que foram transformados pelo zelo de Deus. Ah, mas a igreja é de Coríntios, mas está falando da transformação do homem. Aquele que não era, agora é. Aquele que agora faz parte, que foi enxertado na família de Deus. Aquele que foi transformado, que teve um encontro com Jesus, que agora está com alegria na presença dele. Agora o apóstolo Paulo vem e diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No domingo, o pastor Wagner trouxe uma palavra falando sobre o culto que aconteceu no céu, na abertura do livro. Quando João subiu em espírito e viu e escreveu sobre Apocalipse, ele descreveu o momento em que o livro selado por Daniel agora estava sobre as mãos de quem estava no trono, e não havia sequer alguém que pudesse abrir na terra ou nos céus. Então, João, olhando aquilo, começa a chorar e diz, quem é digno de abrir o livro? E então, uma voz diz, não chores,
porque está aqui aquele que é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, o zelo de Deus abriu o livro. E agora eu e você somos convidados a todas as vezes nos apresentar a Deus em um culto racional, apresentando o nosso corpo, e entenda que quando ele fala apresentei os vossos corpos, ele também está fazendo menção ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o culto era necessário chegar com algum animal a sacrificar, em remissão dos seus pecados, mas agora o Cordeiro que está lá em Apocalipse, que estava sobre o trono, veio para ser o sacrifício pela minha vida. Então eu não preciso mais adentrar ao culto, trazendo algo a ser sacrificado, porque o meu Cordeiro já foi sacrificado. Mas o que eu preciso trazer então? O meu corpo, e quando eu digo corpo, é o meu tudo, não é o meu corpo com a minha cabeça lá em outro lugar, não é o meu corpo com o meu coração lá em outro lugar, não é o meu corpo com as minhas preocupações lá em outro lugar, é o meu tudo, porque o Senhor está olhando para o que está dentro. A Bíblia nos ensina isso quando foi ungir Davi. Quando foi ungir Davi, Samuel ali é dito para ele: olha, você está olhando para o lado de fora, eu estou olhando para o que está dentro. Você acha mesmo que se fosse para olhar pelo que está fora, muita gente do que está aqui estaria aqui, gente? O que a gente tem de bom? Mas Deus olhou para a gente, viu algo na gente, que foi colocado antes mesmo de nós nascermos. Sabe o que é o mais doido desse processo todo? É que tem um monte de gente que muitas vezes cresceu sob palavras duras dos próprios parentes, pais, até se encontrarem com Jesus. Quando encontra com Jesus, a vida faz sentido. E agora ela entende que não importa o que tenham dito anteriormente, eu fui criado e estou aqui pela vontade de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua. Todos nós fomos criados, todos nós viemos à vida com um propósito em Deus. Não existe nada que não esteja atrelado à vontade de Deus. Abram comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vou ler a partir do 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, todo mundo, qualquer pessoa que diga que ama sem ter experimentado o amor de Deus, ainda não conheceu o amor genuíno. Porque esse amor de Deus é um amor que não tem como a gente explicar. Como que Deus nos amou a ponto de entregar a si mesmo, o seu Filho, para pagar um preço que o pecado colocou sobre nós. E sabe o que é o mais especial? É que quando todas as coisas foram criadas, Deus já sabia disso. E sabe qual que é o mais especial? É que Isaías diz que valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço pela minha e pela tua vida, pela vida de todos que passarem, pelas vidas daqueles que ainda virão. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um casamento, a um noivo, a saber que é Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado
por Ele e para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, você e eu fomos criados para Ele. Eu e você fomos criados por Ele. Eu e você fomos criados para Ele. É por isso que viver longe dessa luz é desesperadora, é sensação de morte. Quantas vezes, irmãos, façam esse teste, às vezes as pessoas no semáforo vêm pedir alguma coisa, você olham, estão sendo consumidos por aquela situação, por aquele momento, por toda aquela aflição, pelo distanciamento de Deus, e de repente ele percebe que você é cristão, e ele fala o quê? Eu também já fui crente. Eu sou filho de pastor. Eu também frequentei a igreja. O que aconteceu, irmãos? Não dá para brincar com o inferno. Mas também, estando em Cristo, não precisamos temê-lo. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Eu e você fomos criados por Deus, para estar em Deus, para fazer a vontade de Deus. Não queramos fazer qualquer outra coisa que não seja estar em Deus, estar com Deus, fazendo a vontade de Deus. Uma vida longe de Jesus é um buraco inexplicável, e só quem experimentou sabe o desespero que é. Mas uma vida na presença de Jesus é a oportunidade que eu tenho de dizer todos os dias: vem, Senhor, e me resgata. Todos os dias, só para eu te adorar. Fomos criados nele, fomos criados por Ele. Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Salmo 139 diz que o Senhor nos enxergava antes de nós sermos formados. Ei, eu e você já estávamos no plano de Deus. Estávamos no projeto de Deus. Só que também Deus acompanha todo esse processo de transformação e sabe que em alguns momentos nós vamos passar por situações de adversidade. Nós fomos criados com um propósito para caminhar para um casamento. Nós somos criados para caminhar para este casamento em união, estando juntos num culto racional, todas as vezes que nos ajuntarmos até aqui. Fomos criados para ser amigos de Deus, fomos criados para estar nele. João capítulo 15, versículo 1 a 7 diz que nós precisamos estar enxertados na videira, e que se não estivermos enxertados na videira, nós não conseguimos e não vamos dar fruto, mas todo aquele que estiver enxertado nele dará fruto. Quem não quer dar fruto? Todos nós, estando enxertados em Cristo, nós vamos dar frutos. João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz, olha para a gente, diz: já não vos chamamos mais de servos, mas nos chamamos de amigos. O que fizemos nós para ser amigos de Deus? Que tamanha graça e misericórdia é essa, que nos convida a ser amigo do Criador? E a pergunta é: por que tantas vezes deixamos isso? Fomos criados com um propósito. Fomos criados para estar com Deus, caminhar com Deus, aprender de Deus. No entanto, todos os dias eu e você, como eu disse, somos confrontados a esse desafio. E eu queria pedir à igreja que abrisse, fosse comigo até Lucas capítulo 8, para compartilharmos o motivo dessa inquietação nesses últimos dias. É maravilhoso quando eu e você temos a oportunidade de chegar à igreja e ouvir aquilo que nós sabemos. Talvez, olhando aqui para os rostos da maioria dos irmãos que aqui estão, são irmãos de caminhada,
Já estamos há algum tempo juntos, sendo alimentados nesse lugar e aprendendo da profundidade da palavra. E todas as vezes saímos daqui agradecidos a Deus pelo que foi ministrado nesse lugar. E essa palavra tem transformado vida todos os dias. Todos que estão aqui, talvez, em mais de uma vez, já ouviram isso que está sendo dito aqui. Que eu e você temos um propósito, que eu e você fomos criados para estar nele, que estamos caminhando para um casamento com Cristo, que estamos sendo transformados. Tudo isso em algum momento nós já ouvimos, mas a grande questão é o porquê que aquilo que é especial tem sido tão facilmente roubado da minha e da tua vida. Agora o propósito não é mais encontrar, porque nós já encontramos com o Senhor transformou a nossa vida, o propósito agora é perseverarmos. A grande questão agora é a capacidade que eu e você, que não é nossa, Deus é quem dá, se estivermos nele, de perseverarmos na presença dele. Porque se trouxermos a memória, vamos lembrar de muitos que um dia estiveram conosco e hoje não estão mais, e às vezes é desesperador encontrar com eles. Você olha aqui, irmãos que foram lado a lado, aqui ó, trincheira com trincheira, pedra com pedra, parte do mesmo muro. E daqui a pouco você olha e você fala, uau, o que aconteceu? Saiu da videira. É para acusar? Não. Que oremos e que peçamos a Deus para que Deus tenha misericórdia, e se possível for, que o Senhor coloque na nossa boca uma palavra de resgate, porque a palavra nos diz para resgatarmos todos aqueles, arrancarmos todos aqueles que estão indo para o inferno. Mas em algum momento o que é precioso, e essa palavra transformadora, que mudou a minha vida e mudou o meu entendimento, fazendo com que o meu culto fosse diferente, agora parece que vai perdendo o brilho com o passar do tempo. Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesus conta uma parábola do semeador, dizendo, e ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear, e essa semente é a palavra de Deus. A sua semente, e quando semeava, caiu alguns junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outras caiu em boa terra, nascida produziu fruto, 100 por um, dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta que eu faço, e que tem inquietado meu coração, a ponto de eu fazer para mim mesmo é, qual dessas sementes tenho sido eu hoje? Nós saímos todos os dias, eu acordo, assim como vocês pela manhã, e nós começamos a nossa vida de correria, e temos todos os nossos afazeres, muitos aqui acordam às 5, outros mais cedo, outros 6, outros 7, e começa aquele processo, faz parte, eu digo para a minha filha, isso faz parte da vida adulta, não tem jeito. Louvado seja Deus que nos tem abençoado com portas de emprego, como foi dito pelo presbítero, mas começamos aquela correria, vamos para o trabalho, produzimos para o trabalho, e somos cobrados por metas e por tudo aquilo que precisamos entregar, saímos do trabalho, voltamos para a nossa casa, temos atividades na casa, quando olhamos já é 11 horas da noite, você já está com a bateria no menos 10, a única coisa que você quer é banho e cama, porque no outro dia, começa tudo de novo. E de repente essa questão dessa rotina que faz parte da nossa vida vai sufocando a gente. Tem dias, e eu sei que tem muitas pessoas que já disseram, parece faltar o ar. Por conta dessa correria que faz parte, o tempo está sendo abreviado, tudo está sendo muito mais rápido. E nós estamos nessa roda gigante, girando cada vez mais rápido. E se precisamos deixar alguma coisa para poder ganhar tempo para fazer mais coisas, geralmente deixamos
o nosso relacionamento com Deus. Acordamos às 5 e dormimos às 11, e muitas vezes não tivemos um só momento com o Senhor Jesus. E não nos damos conta de que aquilo que era importante vai perdendo para nós a importância. A minha oração já não é mais frequente, a leitura da palavra já não é mais frequente, as minhas perguntas para Deus se eu devo ou não fazer já não acontecem mais. Eu simplesmente tomo as minhas decisões e depois eu torço para dar certo. Eu começo a andar como se não tivesse um Deus. E o Senhor olhando e dizendo: em que parte desse dia nós vamos ter um relacionamento com Deus? E os seus discípulos interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Diz que a semente foi semeada pelo semeador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é o mais tremendo disso tudo? É que um dia nós fomos sementes, mas também somos chamados a ser semeadores. A partir do momento que começamos a dar frutos, precisamos semear. Semear é a possibilidade que eu tenho de continuar fazendo com que essa semente chegue em outros corações. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem, crendo. Para quê? Se não salvem. Irmãos, se tem algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que uma vida com Deus precisa ser da busca pelo conhecimento de quem é Deus. Mas tão importante quanto a busca pelo conhecimento é a capacidade que nós temos de confiar em Deus. Não adianta conhecer um Deus em quem eu não confio. Saber quem é um Deus que eu não deposito nele a minha confiança. O dia mau chega para todo mundo, assim como as vitórias também. Assim como o dia da tempestade chega, o dia do sol também chega. O dia do choro pode vir, mas a alegria vem pela manhã. A certeza que nós temos é que em Cristo somos mais que vitoriosos. Mas tudo isso só faz sentido se estivermos enxertados nele. Finalizando, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos de perseverança. Irmãos, o nosso maior desafio é continuar plantados em boa terra. Mas é importante sabermos que tudo durante o nosso dia tenta tirar o nosso foco daquilo que é importante para nós. Para que consigamos passar por isso e chegar ao final do dia com a certeza de que somos mais do que vitoriosos, precisamos convidar todos os dias Jesus a fazer parte da nossa vida. A gente está convidando? Para pensar. Me permita. Você passa por um processo, passa por um momento de adversidade, de perigo, e nada acontece. Foi sorte? Não, foi Deus que te esconde debaixo das mãos dele. Tudo acontecendo, tudo
Todo mundo falando de pioras, de uma situação complexa, e a sua mesa abastecida. Todo mundo falando sobre brigas e guerras, e na sua casa a paz. Todo mundo falando sobre divisões, sobre situações de adversidade, e Deus te planta num lugar de comunhão. Vai entender essa loucura? Isso é Deus. É a paz de Deus e a paz com Deus, que é também um dos presentes que aqueles que são enxertados na videira recebem de Deus. Ei, a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de semente eu estou sendo hoje? E não tem nenhum problema, irmãos, em algum momento sinalizar: olha, eu estou parecendo que eu estou plantado entre espinhos, eu estou sufocado, eu preciso de oração. Porque se nós continuarmos lutando algumas guerras sozinhos, nós vamos tropeçar em pedras que nós não precisaríamos tropeçar, se tivéssemos primeiro anunciado e dito: ó Senhor, eu preciso da tua ajuda, e chamado aqueles que são bons de oração para orar junto. Que tipo de semente eu sou? Não percam da memória que nós estamos caminhando para um casamento com Deus, um casamento zeloso e especial, que todos os dias eu e você somos convidados a estar neste lugar para cultuar a Deus. Mas esse culto não pode ser de qualquer jeito. Se ele estiver sendo feito de qualquer jeito, pode ser que essa semente já esteja à beira do caminho. Mais um pouquinho, se nós não vigiarmos, Satanás vem e rouba do nosso coração a alegria da salvação. Mas se tivermos enxertados nele, viveremos aquilo que a palavra nos diz por promessa, faremos o que Jesus nos chamou para fazer, e vamos viver uma vida nessa terra, na certeza que não importa o que aconteça, a minha dependência está no Senhor. Fique em pé, vamos. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, teu jardim particular. Não percamos isso da nossa memória, gente. Não importa, eu disse isso uma vez para os jovens e repito para a igreja. Não importa o que te apresentem, se Jesus não estiver, não me interessa. Não importa o que me apresentem, se Jesus não estiver nesse negócio, não me interessa, porque eu quero é viver com Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Obrigado, Senhor, por nos trazer ao local chamado casa de oração. Lugar esse, Senhor, que só está com as portas abertas, porque um dia os teus braços estiveram abertos. Pregados na cruz do Calvário por um preço que não era teu, era nosso. Foi a nossa desobediência, foi a nossa falta de fé, foi a nossa falta de entrega, foi a nossa falta de confiança, foi a nossa falta de tantas coisas que fizeram com que nós nos afastássemos do Senhor, mas o sangue vertido na cruz nos resgatou de volta. Fomos acusados muitas vezes, fizemos muitas vezes coisas ruins até o encontro contigo. Quando encontramos contigo, nossa vida foi transformada. O que fazíamos de errado não fazemos mais, e agora lutamos todos os dias para ter uma vida santa contigo. Nos perdoa pelas nossas falhas. Estamos caminhando, mudamos o nosso entendimento, não por nós mesmos, mas pelo lavar da palavra, que lavou a nossa mente da imundície, que lavou o nosso coração da impureza, que lavou a nossa mente de tudo aquilo que era distorcido, e agora nós não olhamos mais para o homem como um borrão do pecado, mas olhamos agora para a nossa vida e para a criação como um propósito e um projeto de perfeição. Talvez estejamos aqui hoje no meio de homens e mulheres que ouviram que não foram planejados, que não foram desejados, mas deixa eu te dizer, o Senhor te formou, o Senhor permitiu que fosse fecundado e gerado a tua vida, o Senhor soprou sobre você o fôlego de vida e te viu ainda informe para que cumprisse o propósito que Ele tem para você. Somos convidados a estar na tua casa todas as quintas,
Tem sido difícil, Senhor. As coisas às vezes parecem nos sufocar, mas nos ajuda a perseverar nessa caminhada. Porque não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. Renovou a nossa mente, os nossos olhos, o nosso ouvido. Agora o nosso culto é racional. Não precisa mais sacrificar o cordeiro. O cordeiro foi sacrificado. Agora precisamos sacrificar a nós mesmos. A nossa vontade. Oh, meu Pai, não nos deixe esquecer disso. Que esta semente tão preciosa continue germinando em nós e fazendo com que nós venhamos a dar fruto para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós viemos. Obrigado porque nós estamos aqui. E é em gratidão que eu digo ao Senhor, Pai, nesta noite: vem, Senhor, e nos resgata todos os dias, só para te adorar. Nós queremos ser o teu bom perfume, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor derrame sobre cada um que está aqui a tua presença gloriosa. E que todos os dias saibamos que o Senhor está a cuidar de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante o rosto e nos dê a paz de Deus e a paz com Deus. E que nunca nos esqueçamos que somos para o Senhor a noiva que um dia encontrará com o noivo, pura e sem máculas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.